A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com as lições bíblicas do segundo trimestre de 2017, lição de adultos, onde estamos estudando o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nessa semana estamos estudando a lição 8, onde o título é Abigail, um caráter conciliador. Como estamos estudando o caráter do cristão, nós vamos estudar hoje o caráter conciliador no personagem da Abigail. O nosso textuário se encontra em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A nossa verdade prática está escrito: a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo do 18 ao 24, versículo 27 e 28. Nós vamos estar estudando sobre esta personagem. Estudaremos nessa lição de domingo a respeito do caráter de Abigail. Ela foi uma mulher sábia que edificou sua casa e demonstrou ter habilidade para lidar com os conflitos. Embora fosse uma mulher inteligente, teve a desventura de se casar com um homem tolo. A insensatez de Nabal fez com que ele ofendesse Davi e seus liderados, suscitando a ira e desejo de vingança. Eles estavam prestando um favor a Nabal ao proteger seus rebanhos. Se não fosse a intervenção sábia de Abigail, toda a família de Nabal teria perecido. Quando a crise familiar chegou, Abigail, com coragem e sabedoria, soube tomar as atitudes certas e na hora certa. Que nos mantemos de crise, ou melhor, que nos momentos de crise, eu e você venhamos buscar em Deus sabedoria para agirmos com prudência, coragem e de forma pacífica. Abigail era a esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Ali, os pastores de Davi travaram contato com os pastores de Nabal. Necessitando de alimento para seus homens, Davi mandou pedir víveres a Nabal. Ao ouvir o pedido, Nabal encolerizou-se e afrontou Davi diante dos mensageiros, negando qualquer apoio. Confira isto em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 10 e 11. Irado, Davi ajuntou homens para atacar Nabal e toda a sua casa. A tragédia foi evitada pela pronta intervenção de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. O ponto central da nossa lição é: Abigail era sábia e possuía um caráter conciliador. Alguns comentaristas observam uma semelhança entre Nabal e Saul. Os dois são hostis ao leal e honesto Davi. Os dois vão contra o conselho da família e partidários. Os dois são finalmente derrubados por Deus, não por Davi. Samuel disse que Saul agira tolamente, usando as mesmas letras hebraicas que compõem o nome de Nabal. O mal de cada um fez Davi voltar para condená-los. Que lição! Deixemos os próprios atos de nossos inimigos condená-los, ao invés de lançarmos mão da vingança. Amém? Se vocês quiserem conhecer mais sobre esta história de Nabal e Saul, leia o Guia de Leitor da Bíblia da CPAD, da página 196.
Mas voltando para a nossa lição, Abigail era e vamos ver um pouco sobre a história desta mulher. Nabal, um homem de Belial, significa insensato, tolo. O texto bíblico diz que ele era homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 2, está escrito assim. Em 1 Samuel também, no capítulo 25 e no versículo 3, diz que além de sensato, ele era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Era um homem dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem nem mesmo com sua esposa. Era considerado um tal filho de Belial, com o qual não se podia falar pacificamente. Você veja isso em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 17. Seu coração estava focado em seus bens materiais. Era homem de mau relacionamento, principalmente com seus servos ou empregados. Como a tropa de Davi dependia de ajuda para alimentar-se no deserto, ao saber que Nabal, um homem riquíssimo e muito próspero, estava tosqueando ovelhas, mandou Davi 10 jovens para lhe saudar, desejando paz a ele e a sua casa, e solicitou que enviasse o que pudesse para seus homens. Com seu temperamento colérico, Nabal sequer agradeceu a saudação e respondeu de forma grosseira e irônica aos criados de Davi, dizendo assim, está escrito em 1 Samuel no capítulo 25, versículo 10 e 11, que ele diz assim, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? A resposta dura de Nabal foi uma grande afronta a Davi e a seu grupo de guerreiros dispostos a lutar por Davi e por si próprios e por suas famílias. Ele tomou 400 homens para ir em direção a Nabal. A intenção dele era atacar Nabal e tudo o que ele tinha com extrema vingança, disposto a destruir tudo. Confira em 1 Samuel no capítulo 25, versículo 22. A reação de Davi foi carnal, carregada de ressentimento e vingança, contrária à vontade de Deus. Veja em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo do 10 ao 13 e os versículos 21 e 22. A irritação de Davi foi compreensível, mas não justificada. Abigail demonstrou grande sensibilidade em ajudar Davi em sua ira. Observe, ela trouxe comida para Davi e com esse ato corrigiu a situação que o irritou. Onde uma injustiça foi cometida, necessitamos tentar corrigi-la. Ela pediu desculpas a Davi. Esta é uma piedosa alternativa para cancelar uma tentativa de obter vingança. Ela, Abigail, apontou as consequências de agir sob irritação. Davi seria culpado do derramamento desnecessário de sangue. E mais tarde, quando Davi se tornou rei, seu ato poderia desgastar a confiança e o apoio do povo de Judá. Ela também apressou Davi a deixar a vingança nas mãos de Deus. Deus, que corrige todos os erros, se importaria com Davi e cuidaria de todos os seus inimigos. Impressionado pelas palavras dessa humildade, contudo, segura mulher, Davi a abençoou
por afastá-lo de agir precipitadamente. Abigail demonstrou aqui o seu verdadeiro caráter, o caráter de uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. Veja em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência, para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve oportunidade de demonstrar quem era ela. Abigail deu uma lição para todos os que servem a Deus: saber agir nos momentos de crises e ameaças. Ao saber do mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, nós observamos aqui que Abigail atuou de forma rápida e eficiente, demonstrando assim o seu caráter diligente e sábio. Preparou uma carga de cereais, frutas e vinho, e os colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Em sentido contrário, vinha Davi com seus 400 homens, respirando raiva e sentimento de vingança, com desejo de não deixar com vida nem mesmo um menino. Você veja isto em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 22. Que diferença do que Jesus ensinou com seu evangelho. Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. E ele disse isso em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Mas também podemos observar o caráter conciliador de Abigail. Quando Davi cavalgava com fúria dos homens de coração ferido, mas em sentido contrário vinha Abigail, montada em seu jumento. Em seu coração, ela levava sentimento de paz, de humildade, de amor e de perdão. Ao ver Davi, ela desceu do seu animal e prostrou-se com seu rosto em terra, diante daquele que ia destruir sua família. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24, você vê escrito assim: E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 25 a 31, nós observamos que Abigail exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fossem anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Vamos, então, ver os resultados que Abigail obteve através do caráter que ela manifestou dessa situação. Primeiro, Davi foi aplacado por Abigail, pois ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi.
Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias. Mas faltava-lhe a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e oposições. O segundo resultado que podemos ver foi quando Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou os acontecimentos a Nabal, vejamos em 1 Samuel, no capítulo 25 e no versículo 37, dizendo assim, que se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. A Bíblia diz de forma bem simples e direta em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Se Davi tivesse feito justiça com suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo imprevisível e perigoso. Mas, como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. A terceiro resultado do caráter de Abigail que podemos ver foi que Davi toma Abigail por sua esposa. Logo após a morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 39, diz: e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E o fez, mandando seus criados falar com Abigail, transmitindo o honroso convite que ela aceitou com muita humildade. Isso você confere em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 39 ao 42. No 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 42, especificamente, você vê que ela se apressou. Certamente mudou suas vestes. A Bíblia diz que montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Tanto os servos de Nabal, cujo nome em hebraico significa tolo, insensato, intelectualmente e moralmente, quanto sua esposa concordavam quanto à maldade de seu senhor. Quando retornou à sua fazenda, Abigail encontrou seu marido comendo e bebendo como um rei. Ele estava tão bêbado que ela não lhe contou sobre sua pequena escapada até o dia seguinte, quando estava sóbrio. Após ouvir sobre o perigo que estava exposto, alguns entenderam que Nabal sofreu um ataque cardíaco ou talvez uma congestão e ficou como pedra. 10 dias depois, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Davi considerou sua morte como um ato de Deus, pelo qual foi vingado e protegido de derramar sangue por si mesmo. Pouco tempo depois, Davi enviou servos para pedir a mão da viúva em casamento. Abigail, graciosamente e sem hesitar, consentiu, dizendo: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Em sua segunda viagem ao campo de Davi, ela foi acompanhada de seus bens pessoais e 5 servas a fim de permanecer com Davi como sua segunda esposa. Mais tarde, ela foi com Davi para Hebrom e Jerusalém como sua rainha. Nabal era um homem sensato, dotado de um temperamento duro e violento. Mas Deus permitiu que Davi dele precisasse, para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo ao longo dos séculos. Viúva de um homem irascível,
que era bem-sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo e insensato no relacionamento humano. Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam. Amém? Meu nome é Rosa Marques, tenha uma boa aula na santa e gloriosa paz do Senhor.